Olá a todos, meu nome é Paulo e eu vou fazer nesse vídeo aqui, eu vou explicar nesse vídeo um pouquinho aqui do algoritmo Quicksort, trabalhando aqui com ordenação de strings, de array de strings, né? Ou seja, uma matriz aqui de strings. Então, antes de começar a explicar propriamente a matriz, né, o algoritmo, eu vou fazer uma rápida explicação sobre a função que foi apresentada para vocês, que é a geradora randômica aqui. Então, vou colocar um breakpoint na minha função, para a gente entender o que esse gerador randômico faz. Vou apagar. Eu vou compilar o meu programa usando aqui o parâmetro /g, para poder usar o debugador. Então, uma vez feito isso, eu venho aqui no meu debugador, dou um start. Então, observe que o programa parou nessa linha. Por quê? Porque aqui no nosso método main, eu chamei gerador dentro desse for. Então ele desviou para cá, eu passei aqui um tamanho 20, então eu quero gerar números caracteres até tamanho 20, né? Ou seja, todos de tamanho 20. E como que funciona aqui? Ó? Vocês vão observar que nós temos aqui uma matriz de tamanho 62. Então o que é isso 62 aqui? É uma matriz, é um array isso daqui, né? Nós abrimos aqui dentro, vocês vão ver que na posição 0 tem o número 1, na posição 1 tem o 2, né? Depois aqui na posição 9 tem o A e assim sucessivamente. Então é um vetorzinho de 62 posições que tem em cada posição um desses caracteres. Bom, dentro desse for é que acontece todo o processamento, né? Então eu vou fazer um for até 20, que é o tamanho da string que eu quero criar. Eu quero criar uma string aleatória de tamanho 20. Quando eu mando executar aqui, nessa linha, veja que o S, que o I começa em 0. Aqui tinha um erro no código que está no Ava, tem que ser I++. Lá no Ava está mais I, tem que corrigir isso daqui. Então aqui nós temos aqui o S na posição 0, ele vai receber o que tiver dentro desse vetor, baseado nesse cálculo que está sendo realizado aqui. Ó. Bom, que cálculo que é esse aqui? Isso aqui é um range, ele vai gerar um número aleatório, né? E aí nós vamos fazer um módulo com 61. Por que 61? Porque é o tamanho do meu vetor aqui. Ó. Ou seja, não importa o número que ele gerar no range, o maior valor que vai surgir para mim após essa operação dentro dos colchetes vai ser entre 0 e 61. Vamos executar aqui, ó, e vamos observar que aqui foi inserido o número 7. O que aconteceu? Aconteceu que dentro desse range, nós geramos o valor 8. Nós geramos o valor 6, que tem o 7. Vetor alfa na posição 6 tem o valor 7. Então ele veio aqui e inseriu 7 na posição 0. O nosso for continua executando, agora o I vale 1, e ele vai fazer de novo o cálculo. Então quando ele fizer o cálculo, veja que apareceu um H aqui agora. Por quê? Porque o H maiúsculo, ele está na posição 16. Então, essa operação aqui, aleatório, gerou o valor 16. Eu vim aqui no meu vetor e peguei a posição 16 do vetor e inseri no meu S. E ele vai fazer essa operação até completar o tamanho 20 que eu defini aqui. No final, até completar o valor 20, não, até completar o I valer 19, aí o for vai dar falso, e aí eu preencho a última posição com /0. Então, se nós colocarmos um breakpoint aqui e continuarmos executando, nós vamos observar que gerou para mim aqui, ó, a minha string aleatória. Tá aqui a minha string aleatória. O programa volta. Então, o S agora vale exatamente aquela string que foi gerada. Lá, começando com 7, com H. Eu vou copiar essa string para dentro da minha matriz na posição 0. E isso aí vai continuar executando o número de linhas que eu tenho definido aqui, que é 30. Então aqui já está o nosso código. Eu defini que eu quero criar 30 linhas na minha matriz. Esse aqui é o procedimento para fazer a alocação dinâmica da minha matriz. Ela tem tamanho 30, né? Cada coluna com tamanho 20. Então ele vai gerar para a minha matriz, de tamanho 30. Nesse ponto aqui, nós já temos a nossa matriz gerada. Então, nesse momento aqui, eu já tenho a minha matriz, né? Essa matriz minha aqui. Se eu vim aqui e colocar aqui ela na posição 29, né? Olha lá, eu tenho
tenho dados na posição 29, porque ela vai de 0 até 29. Aqui é para me mostrar as últimas 10 linhas da matriz, e aqui vem o que nos importa, né? Que é justamente as alterações que têm que ser feitas dentro do Quicksort. Então vamos acessar aqui o Quicksort. Então a função Quicksort, ela está aqui, ó. Então veja que na função Quicksort eu só preciso mudar o parâmetro dele para receber uma matriz de string. Então char ponteiro de array. Todo o processamento está dentro da parte, que é essa função. E aqui dentro nós temos que realizarmos as operações. Então veja que eu criei aqui um pivô. Eu criei um pivô, um caractere a mais. Estava tendo um bugzinho aqui no Mac, eu estava criando com 20 aqui, ele estava dando um erro. Então eu coloquei uma posição a mais no meu pivô e eu vou copiar aqui do meu array. Sempre o meu pivô vai ser sempre a última posição da minha string que eu estou recebendo. Então, diferentemente do código de inteiro, que eu fazia pivô, recebe, array na posição high, eu não posso fazer isso. Como isso aqui é uma string, eu tenho que usar o strcopy. Bom, qual que é a outra alteração que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, no nosso strcmp. Como que isso aqui estava antes? Isso aqui estava assim, ó. Array na posição j menor ou igual a pivô. Então veja, o que eu tive que fazer aqui? Só usar a função strcmp. Depois nós temos aqui a função swap. Então a função swap, vocês vão observar que eu adicionei aqui a posição 0, então estou passando o endereço do array i 0. Estou pegando exatamente, só a linha. Eu vou mostrar depois para vocês que nós podemos alterar isso daqui, mas essa aqui é uma forma que eu gosto de utilizar quando eu passo um array aqui para a função. E como é que ficou o meu swap? O meu swap, ele basicamente alterou apenas aqui, ó. Se nós pegarmos aqui o swap anterior, ele estava dessa forma. O T recebe o conteúdo do A, o A troca com o B e o B recebe o T. Então, olhando aqui, ó, ficou dessa forma. Eu criei um T, copiei o A para o T, troquei os ponteiros e troquei os ponteiros. Tá ok? Então, essa é a alteração que eu fiz aqui no meu swap. E basicamente isso é o que nós tínhamos que fazer para fazer com que o nosso Quicksort passasse agora a operar com uma função com array de strings. É essa a nossa missão aqui que foi dada em aula. Não acredito que não seja nada muito complexo, só você entender que tem que ser feitas as alterações para poder fazer nas comparações do nosso algoritmo e nas atribuições do algoritmo. Nós não conseguimos fazer atribuições da linguagem C de strings diretamente para variável. Nós precisamos usar as funções strcopy e a strcmp. Se nós continuarmos executando o nosso algoritmo aqui, então veja aqui, por exemplo, ó, o pivô. Assim que eu executo essa linha, o meu pivô agora recebeu a palavra. Eu vou executando aqui dentro. Ele entrou, ele vai trocar. Vamos lá então, ó. Chegou na minha função cópia. Então, o que chegou aqui no A? Tá aqui, ó. O A chegou a essa expressão. E no B chegou essa. Ou seja, aquele caso que ele troca ele com ele mesmo. Então, aqui, vamos continuar executando. Aqui nós temos um caso de troca da função swap, que vai ter que trocar posições diferentes. Então, aqui, ó, esse é o endereço de memória que eu vou ter que trocar, que é onde está a variável A, e esse é o endereço de memória onde está a variável B. Então, nós vamos executando linha por linha aqui, ó. Então, veja que agora nós acabamos de fazer a substituição dos dois. O A e o B foram trocados. Nosso algoritmo vai rodar. Olha lá, mais um caso. O X tem que vir aqui para cima agora. E o P aqui para baixo. Trocou. Eu vou agora tirar esse breakpoint para mandar terminar a execução do programa. E agora nosso programa terminou. Vou vir aqui no terminal. Vou executar ele agora, sem o breakpoint. Então veja, isso aqui são as últimas 10 posições. Aqui é o vetor ordenado, 5 primeiras posições do vetor, 5 últimas posições do vetor. Então é esse que é o código que nós, não esquecendo que nós precisamos, é claro, liberar a nossa matriz. Então, vou compilar novamente, Quicksort, agora com a matriz liberada. Essa é a alteração que foi solicitada no exercício número 1. Estudem novamente esse vídeo, acompanhem,
vejam os locais que nós tivemos que alterar, e isso aqui funciona para qualquer outro algoritmo de ordenação que você precise realizar alguma mudança, seja para vetor de array de strings ou seja para structs. Um abraço para todos aí, até a próxima.